Ao visitar agora a Turquia, com grande surpresa, eu descobri que a essência da paisagem de mais de metade de Portugal é de origem moura. Isso mudou por completo minha ideia da história do Brasil e do povo brasileiro. Nós somos mozárabes porque somos portugueses. Tanto quanto do contato com os mouros, resultaram da convivência com os judeus traços inconfundíveis sobre os portugueses colonizadores do Brasil, sobre sua vida econômica, social e política, sobre seu caráter. Pode-se atribuir à influência israelita muito do mercantilismo nas tendências do português. O próprio anel no dedo, com rubia ou esmeralda, não será outra reminiscência israelita? A antiguidade é coisa nova. Nós somos uma contemporaneidade dos milênios. A partir de Portucale, que era um condado chamado Condado Portucalense, uma realidade nova começou a se criar. Uma língua nova começou a se constituir. E a preocupação desse povo foi a criação de uma nação que foi se formando a partir de duas grandes ações. Uma de expulsão dos mouros e a outra de combate aos castelhanos. Esses eram os portugueses. A língua portuguesa é menos a língua que os portugueses falam que a voz que fala os portugueses. Se a escutássemos bem, ouviríamos nela os rumores da longínqua fonte sânscrita, os mais próximos da Grécia e os familiares de Roma. Juntemo-lhes uns pós de arábica língua e teremos o que chamamos o tesouro do Lácio. Aquele príncipe Dom Henrique que eu falava tinha uma coisa muito simpática, que era uma heresia. Ele acreditava que houve um tempo do Pai, de que fala o Velho Testamento, do Deus barbudo velho. E veio depois um tempo do Filho, que é o tempo do meio, de que fala o Novo Testamento. E dizia o príncipe: é chegado o tempo do Espírito Santo, em que os homens vão construir o paraíso na terra. Quer dizer, no ano de 1400, antes do Brasil nascer, já aquele príncipe, muita gente mais da igreja, pensava nessa utopia de construir o mundo como um projeto, de fazer o paraíso perdido aqui na terra, para o gozo dos homens. Foi em Abrantes que apareceu a primeira festa do Espírito Santo. E a primeira coisa que é a notar a respeito desta festividade é que não se trata, como em muitas outras, de uma comemoração de uma data, a comemoração do acontecimento passado. É uma festa que dão os portugueses para comemorar o futuro. Na realidade, o que os portugueses fazem é dizer como se vai passar um dia em que houver no mundo a idade do Espírito Santo. Na altura de se fazer essa festa, o que acontecia é que se pegava no menino e se levava o menino à igreja. Ali o menino era coroado imperador do mundo, porque já na idade do Espírito Santo era o menino que devia dirigir o mundo. Em seguida se dava um banquete gratuito. Todas as pessoas que passavam pelo local podiam levar o que quisessem, comer o que lhes apetecesse, sem pagar absolutamente nada. Em terceiro lugar, o menino se dirigia, acompanhado de sua comitiva, à cadeia da terra, abria as portas e soltava todos os presos. Havia, portanto, esses 3 anos. Entronizar os meninos como guias do mundo. Declarar que devia haver comida gratuita para toda a gente. E, em terceiro lugar, que jamais devia haver gente presa em cadeia. Isso se desenvolveu
Mas imediatamente houve sobre o culto do Espírito Santo uma pressão eclesiástica. O que é certo é que o culto deixa de ter qualquer espécie de vitalidade que se marca nitidamente em Portugal, aí a partir do primeiro quartel do século XVI. Levaram o culto para as terras que iam descobrindo e que, por não haver oposição local, podiam ser teatro das festas se repetirem, os Açores, por exemplo, depois o Brasil. Essa heresia é uma heresia muito bonita, que paira sobre a história brasileira, que nos dá uma espécie de tarefa de criar um mundo feliz, feliz para os homens. Um mundo com muita fartura, com muita alegria, com muita criança, com muito sorriso. 1288. O português se torna a língua oficial do país. É fundada a primeira universidade. Lisboa se converte em metrópole internacional. A corte é um núcleo de cultura cosmopolita, de técnica e mercantilismo. A centralização sobre o sagrado dá lugar à centralização no econômico. Acresce ainda que esses Lusíadas eram atiçados pela mais viva vontade de aventura, por uma ambição tremenda de enricar e por uma curiosidade científica e um pendor experimentalista sem paralelo. Diziam, por exemplo, contra toda a sabedoria de seu tempo, que só era confiável o saber de experiência feito. Sua audácia maior era dizer que, apesar de irracional a ideia de que o mundo era uma bola, ele era mesmo uma bola. Em Sagres, Dom Henrique reúne sábios e técnicos de diferentes origens, ordena os conhecimentos adquiridos, estimula a experimentação e a inovação. Nessa escola de pensamento, produz um corpo teórico e prático da arte e ciência da navegação. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma. E a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até o fim do mundo e viu-se a terra inteira de repente surgir redonda do azul profundo. Financiado pelo Estado, pela Ordem de Cristo e pela poderosa burguesia mercantil, Dom Henrique desenvolve um programa progressivo e sistemático para conhecer o desconhecido. Envia 15 expedições à costa ocidental africana, tentando ultrapassar o Cabo Bojador, limite do mundo conhecido pelo europeu.